Olá, eu me chamo Matheus Antônio e vou falar hoje sobre a HQ Maus, de Art Spiegelman. A título de curiosidade, Maus também é como se escreve rato em alemão, que é uma característica bem única dessa HQ, porque nela os judeus, que são perseguidos na Segunda Guerra Mundial, são retratados como ratos, enquanto os alemães são retratados como gatos, os poloneses como porcos e os americanos como cachorros. A história em quadrinhos é focada principalmente em Wladek Spiegelman, o pai do autor, que conta sua história e seu testemunho do que viveu na Segunda Guerra Mundial, sendo perseguido na Polônia por ser judeu e chegando até mesmo a parar no campo de Auschwitz. A história em quadrinhos segue duas narrativas paralelas muito importantes. A primeira delas é Art entrevistando seu pai nos dias de hoje, buscando saber sobre seu testemunho, sobre o que aconteceu e explicando que vai fazer uma revista em quadrinhos sobre isso. E logo nesse primeiro momento nós já temos uma metalinguagem explícita, onde ele, dentro da história, fala sobre a história que é escrita aqui fora. A segunda são os flashbacks de Wladek narrando toda a sua experiência, chegando até mesmo a narrar alguns pontos mais antigos, como quando conheceu a mãe de Art ou mesmo quando conviveu com o avô de Art, que é seu pai. As duas narrativas paralelas não deixam nada a desejar em nenhum quesito, seja no gráfico ou mesmo no roteiro, porque tanto no presente quanto no passado, alguns personagens secundários são trabalhados em mínimos detalhes. Alguns personagens são construídos de forma que todos os seus finais, entre aspas, e toda a sua influência na história fazem muito sentido, são muito verossímeis e têm uma gradual importância, desde sua citação até mesmo o seu grande momento de, entre aspas, influenciar toda a história. Que é no caso, por exemplo, da citação do começo da Depressão, antes da guerra, da mãe de Art, que culminou com, após todas as perdas da guerra, toda a convivência no holocausto e tudo mais, com seu suicídio. E até mesmo isso influencia um aspecto de Art, que é a sua HQ que ele fez em memória a ela, que em breve foi vista pelo seu pai e fez ele se abrir um pouco mais no começo do segundo ato. Inclusive, existem alguns detalhes que adicionam uma tridimensionalidade aos personagens principais. Por exemplo, o Art é mais do que apenas um artista entrevistador que quer fazer a sua obra sobre a vida do seu pai. Também é retratado ele como um namorado, e também é retratado ele como alguém distante de seu pai, por causa de alguns traumas e da competitividade que ele tem. E mesmo seu pai, Wladek, é muito mais do que apenas um judeu que sobreviveu. Também há traços de mesquinidade nele, o que faz o seu filho questionar um pouco se ele deve retratá-lo na obra como ele é na vida real, porque ele não quer aumentar o estereótipo do judeu mesquinho. E claro, não só tanto os personagens quanto algumas tramas secundárias, como a da mãe do Art, são bem trabalhados, como toda a obra é muito bem trabalhada. Nos 3 atos, o primeiro deles começando com a introdução dos personagens no capítulo 1 e algumas histórias antigas de Wladek, o capítulo 2, 3, 4 e 5, com vários conflitos da obra sendo realmente abordados agora, culminando no terceiro ato, lá no capítulo 6, onde as tramas começam a se fechar e é revelado finalmente que o Wladek havia queimado os diários da sua mãe, que era um relato importantíssimo para seu filho, gerando uma grande revolta nele e fazendo-o desistir das entrevistas por enquanto. Uma coisa bastante importante da gente notar também é não só a metáfora visual dos ratos, os porcos, os gatos e os cachorros, quanto também a maioria dos planos sendo gerais do personagem ou closes no personagem para valorizar bastante as falas e os relatos. E, inclusive, enquanto ele faz esses relatos do pai dele, quando há a transição do tempo presente para o tempo passado, a figura do pai dele sai dos quadrinhos, começa a virar um narrador fora dos quadros junto conosco, enquanto toda a história é relatada em vários quadrinhos bastante fechados, com um cenário bem desenhado, ao contrário do lado de fora, onde apenas a figura do Wladek narrando ou do Art interrompendo é o que importa, é o que é bem desenhado. E a própria fala do Wladek em primeira pessoa no nosso tempo se torna uma legenda na história da linha do tempo passado, em quadrinhos bem fechados e bem restritos, que só são quebrados quando há alguma cena de bastante importância, seja na mudança de algum local em sua fuga, ou seja algum acontecimento muito impactante que necessita de um grande destaque. Assim, os quadros ganham um grande destaque, não só no desenho, que fica bem mais detalhado, fica bem mais amplo e bem maior no nosso campo de vista, quanto na sua própria diagramação, que em algumas cenas tem algum elemento para fora do quadro, ou existe alguma formatação do quadro diferente, mas a maioria dos ângulos são sempre de lado, de frente, de perfil dos personagens. A gente sempre enxerga eles como se nós estivéssemos assistindo a algum filme, vendo o relato da vida deles.
não os colocando em plano de baixo ou de cima, nós não os vemos como inferiores ou como superiores, nós os vemos como iguais, nós os vemos como Art veria o relato de seu pai, veria os judeus assim como ele. E essa foi a minha análise da HQ Maus, de Art Spiegelman, para a matéria de jornalismo e quadrinhos, para o curso de jornalismo da Unifap. Sou Matheus Antônio, da turma 2019. Obrigado por ter assistido.